Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à sala virtual da Omnis Mind. E vamos primeiro fazer um teste. Vocês estão me escutando? Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Ângela, Thaís, Marcelo, Cláudia, Lucas, sejam todos muito bem-vindos. Caio, a mais uma palestra que eu vou estar falando sobre leitura 2.0. Aliás, vai ser algo diferente. Vai ser uma palestra nova, apesar de eu ter falado sobre esse tema várias vezes, mas eu reestruturei toda a palestra. Eu diria até que nem é uma palestra que vocês vão estar vendo hoje, mas sim vai ser quase como fosse um mini curso, um curso rápido sobre esse método que fala das 7 estratégias eficazes de leitura. Eu acredito que muitos de vocês estejam passando por uma situação que é bem essa que está mostrando aqui nessa imagem, né, de estar se sentindo totalmente sobrecarregado com a quantidade de leitura, de materiais, né, que você de estudo ou do trabalho, e você está talvez se sentindo totalmente incapaz de estar lidando com tudo isso. Se essa é a sua situação, se você percebe que não há uma saída para toda essa situação, tá? Com certeza você está no local certo. Você está aqui para assistir a palestra certa. Pois eu vou estar falando exatamente como sair dessa situação. De como sair dessa situação de lidar com muita informação e pouco tempo. Mas fazendo isso com qualidade. Quando eu falo qualidade, com retenção, com entendimento. Para a gente estar dando início, primeiro deixo eu dar algumas informações práticas sobre como é que eu gosto de estar conduzindo, né, esse tipo de webinar. Vocês já viram aqui que do lado esquerdo tem esse local para escrever, para fazer perguntas. Então, durante a palestra, durante esse mini curso, vocês podem fazer perguntas. O que pode acontecer é eu não conseguir responder naquela hora, mas aí eu vou abrir um momento para estar respondendo, não se preocupem. Ou achar que não se encaixa dentro daquilo que eu estou falando, tá? Mas no final, com certeza, vai ter um espaço. Eu vou deixar mais uns 15, 20 minutos no final da palestra, somente para estar respondendo as suas perguntas. A segunda coisa que é importante, que aí é uma questão mais da tecnologia. A tecnologia nos ajuda muito, né? A internet hoje ela nos dá muitas possibilidades, né? Tipo hoje, né? Eu estando aqui, vocês nas suas próprias casas, né? Nos seus lares, podendo assistir um pequeno curso. E talvez de cidades bem diferentes. Mas toda a tecnologia também tem suas dificuldades. Se por acaso, se durante esta palestra, você, por exemplo, sumir o som, ou de repente congelar a tela para você, que eu estou falando de 2 problemas que podem estar acontecendo, que podem acontecer. A melhor maneira, né, e isso vale para você, Álvaro, né, que o Álvaro está falando aqui que o áudio dele está um pouco quebrado, é sair da sala e entrar novamente. Esse tipo de ação costuma resolver a grande maioria, costuma solucionar. Um outro problema aí já mais difícil está solucionando é a questão da própria conexão, né? A minha conexão, eu tenho uma boa conexão, mas tudo depende da conexão de cada um de vocês também. Então existem muitas variáveis. Então eu peço às vezes um pouco também de paciência se houver algum problema de tecnologia. Mas não se preocupe que eu estou gravando essa palestra. Depois eu vou estar disponibilizando essa palestra para vocês, o link dela. Para a gente dar início, fazer uma rápida apresentação, que creio que muitos de vocês não me conhecem. Eu tenho uma formação, meu nome é Aras, né, Aras Duarte, uma formação em Engenharia e Administração de Empresas. E sou eu que cuido, né, sou o dono dessa empresa chamada Omnis Mind. E tenho trabalhado muito, há mais de 18 anos eu tenho trabalhado com aprendizado. Agora, o que aconteceu para que um engenheiro começasse a mudar uma área assim, totalmente? Porque eu trabalhei como engenheiro por mais de 10 anos.
Como tudo na vida, a gente às vezes passa por desafios. E um dos desafios que eu estava passando era estar insatisfeito, realmente insatisfeito com a minha atividade profissional. O que acontecia, eu tinha insatisfação, mas eu não tinha consciência dessa insatisfação. Até que um dia que a empresa faliu, ela realmente estava muito mal das pernas, e eu fiquei numa situação que estava sem emprego, não queria voltar a trabalhar como engenheiro, mas não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir, o que fazer, qual seria a minha nova profissão. Foi aí que eu entrei todo num caminho de buscar o que fazer. E nesse caminho de busca, eu me dei conta, olha, eu preciso aprender mais rápido. Comecei a pensar, poxa vida, eu tenho 5 anos de faculdade, 10 anos de experiência como engenheiro, mas agora eu quero algo novo que eu vou estar começando do zero. Então eu não posso esperar mais 10, 15 anos para chegar no mesmo nível. Eu preciso acelerar isso. Foi quando eu comecei a buscar ferramentas, técnicas ou meios que pudessem acelerar meu aprendizado. Desculpa. Foi aí que eu indo para os Estados Unidos, eu conheci um método, que é isso que eu vou estar falando para vocês, chamado de photo reading, que eu chamo de fotoleitura, que hoje eu chamo de leitura 2.0. E eu achei a ferramenta. Mas depois de estar usando, eu comecei a ficar muito entusiasmado e pensei, poxa, mas as pessoas precisam saber disso. As outras pessoas precisam saber o quanto isso pode estar ajudando a elas. Foi quando eu resolvi me formar instrutor desse método. E de repente aquilo que para mim era para ser apenas uma ferramenta, virou minha profissão. Então hoje, todo o meu foco, todo o meu trabalho está em ajudar as pessoas a aprenderem. Aprenderem, como falou, estudando, lendo, tá? Tendo com mais foco, mais organização, para que elas possam realmente estar vivendo nesse mundo de excesso de informação com mais tranquilidade, com mais confiança, né, e certeza que vai ter a retenção da informação necessária. Então, dentro disso que eu faço, é que eu vou estar apresentando, né, esse método das 7 estratégias eficazes de leitura, que eu vou chamar de leitura 2.0. Para a gente poder estar falando disso, vamos falar rapidamente da situação atual que vocês estão. Né, que é ter muita informação e pouco tempo. O que está acontecendo é que a gente está num mundo onde a informação está muito fácil. É fácil achar qualquer coisa. Pensando na internet, pensando no Google, você acha qualquer coisa. Não existe mais a desculpa de não achei. Você acha. É só uma questão de um pouco de paciência para conseguir. Então a informação está muito disponível. E o que acontece é que vocês estão tentando lidar com esse excesso de informação da mesma forma daquela como vocês aprenderam a ler. Sim, vocês estão lendo ainda como se tivesse 6 anos de idade. A única diferença entre você e uma pessoa e uma criança de 6 anos é que você tem mais velocidade e tem mais vocabulário. Apenas isso. E uma outra coisa que acontece, que também está trazendo todos esses problemas, é que você tenta sempre, melhor dizendo, você não consegue sair de uma zona de conforto que você está. Apesar de você perceber que a sua leitura não está rendendo o que deveria estar rendendo, você está acostumado com ela. E por ser algo que você já está habituado, o mudar incomoda. Aliás, o ser humano não gosta muito de mudar. Ele sempre se acostuma a ficar numa zona de conforto. E isso acaba atrapalhando ainda mais a sua situação. Então, para que você possa sair disso, eu vou estar mostrando 7 estratégias ou 7 ações para ajudar você a sair dessa situação de muito que lê e pouco tempo. Eu vou estar falando, nessa hora que nós vamos estar juntos, sobre
um foco diferente, que para mim isso aqui vai ser até o ponto principal de todo esse pequeno curso. Vou falar desse estado melhor de concentração, a necessidade de se ter objetivos na hora de estar lendo, você conseguir ou começar a usar algo de uma forma consciente, aquilo que é o seu não consciente, que você é um recurso que você sempre teve, mas que nunca deu bola para ele. Saber ter uma visão geral dos materiais, saber como ir atrás do que é importante para você. E também anotar as informações que são importantes. Então vamos para o primeiro item. Que é ter um novo foco. Aliás, uma nova forma de pensar. O que acontece? Se a gente for pegar a leitura, aqui do lado esquerdo eu coloquei aqui uma definição. O que é ler? Que é o ato de reconhecer símbolos. Os símbolos seriam as palavras, as letras e as palavras. E conseguir decifrar, interpretar o seu sentido. Ou seja, o conjunto dessas palavras. Ou seja, a leitura é um ato de entender informações escritas. Então, falta aqui até um item que seria o entendimento. Agora, como é que é feito isso? Vamos dizer, do ponto de vista técnico, o que você faz? Você olha para uma página, você sempre vai percorrer o seu olho da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, desculpa. Opa, aqui eu escrevi errado, sinto muito. É da esquerda para a direita, tá? Isso aqui do jeito que eu coloquei é para árabe, e eu não falo árabe. Mas você sempre passa os olhos da esquerda para a direita, olhando de cima para baixo, palavra por palavra, sempre de uma forma sequencial. Até aqui tudo bem, não tem nada de errado com como. Mas o grande problema, que está causando todos aqueles problemas para vocês, que o seu foco, quando você pega um livro, você fica focado no como ler. A sua preocupação é em ler certo. Perceba, você põe um foco no meio, na técnica. O que vai ser a proposta desse método chamado leitura 2.0? É que você tem que começar a olhar a situação de uma outra forma. Como Einstein falava, os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Você, ao invés de focar no ato de ler ou na técnica em si, você tem que focar, para poder sair do problema que você está enfrentando, você tem que focar no que ele está te oferecendo. Você tem que olhar não a leitura em si, mas o que você quer da leitura. E o que você deseja com a leitura? Você quer entendimento. Aqui, gente, isso aqui é a base. Eu começo com essa forma porque ele é a base de todo o método. Você precisa pensar de uma forma diferente para poder encontrar saídas para a situação que você está. Pois essa nova forma de pensar, esse foco que está sendo sugerido, é pensar que ler não é importante. Mas entender que é importante. É pôr o foco no entendimento. Aliás, é isso que vocês querem. Porque se você põe o foco na leitura, você pode ler coisas em grego, em inglês, em russo, em espanhol. Você pode não entender nada, mas você está lendo. Se você põe o foco na leitura, está tudo certo isso. Mas se você quer entender, você começa a olhar o ato de ler de uma forma diferente. Pessoal, até aqui tudo bem, né? Como nesses tipos de palestras, né? Não consigo ver vocês, então dá uma indicação aqui, está indo tudo bem, né? Que para mim é um ponto muito importante dessa palestra. É a maneira de pensar. Onde você vai pensar que
O entender é mais importante do que ler. O ler é só uma ferramenta. Ah, tá ótimo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Então vamos continuar. Então, qual vai ser a proposta aqui? Vamos trazer essa forma como nós aprendemos para o ato de ler. Novamente, eu quero usar a leitura de uma forma que ele gere entendimento de uma forma mais rápida. Isso que eu busco. Então, para a gente poder entender isso aqui, vamos olhar primeiro como é que é o nosso processo de aprendizado. O aprendizado, ele acontece, né, vamos dizer assim, uma função do cérebro, ou uma das funções do cérebro, e ele acontece por estímulos, ou seja, a gente vai recebendo informações do mundo exterior através da visão, do olfato, da audição, ou seja, são os canais que vão estimulando áreas diferentes do nosso cérebro e gerando as chamadas conexões neurais. Então, isso é o aprendizado, a criação de conexões neurais, através de estímulo. Quando eu falo estímulo, gente, é leitura, é televisão, é assistir aula, é conversar, né? Ou seja, você usar os seus sentidos. É usar os seus sentidos. Agora, como se dá isso? Quando a gente pensa no aprendizado, como é que é o geralzão do nosso aprendizado? O aprendizado envolve tudo o que está escrito aqui. Ele envolve um objetivo. Como assim um objetivo? Aprender é uma decisão. É uma decisão que você toma. Isso aqui me interessa, isso aqui eu quero saber mais. Nesse momento você está definindo o objetivo. E não só um objetivo, você precisa estar num estado que eu chamo de aberto a aprender, que é o estado que te leva a aprender. Não é só querer. Vamos tentar diferenciar isso aqui. É muito comum as pessoas no início de um ano ela fazer aquela lista das resoluções para o ano. Ah, eu vou aprender inglês, eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício físico. E faz uma lista imensa. Aí quando o ano passa e chega um novo ano, ela olha para aquela lista que ela fez no início do ano que ela está e percebe que praticamente não realizou nada daquilo que escreveu. E por que não realizou? Porque não estava nesse estado de motivação para fazer acontecer. Então não adianta nada você só ter o objetivo. Você tem que ter o estado que te leva a realizar esse objetivo. E como eu estava falando, né, o aprendizado é você estimular o seu cérebro, usar os seus sentidos de formas diferentes. Para quê? Para que você transforme esses estímulos como se fosse uma escada de aprendizado, ou seja, você vai indo para níveis diferentes. Aí entra esse último item, esse penúltimo item que eu chamo do processo gradual. Ou seja, você não sabe nada sobre algo, você lê um livro sobre aquele assunto, você vai para um certo nível, aí você conversa com alguém, né, você vai para um outro nível, aí você assiste uma aula sobre aquela informação, você vai para um outro nível e assim por diante. O aprendizado tem todo esse processo gradual. E isso é devido também às funções diferentes dos nossos hemisférios cerebrais. O nosso hemisfério cerebral direito, ele percebe o todo, ele percebe o significado. E o hemisfério esquerdo percebe detalhes. Para dar um exemplo, você pode olhar uma cadeira. E você olha essa cadeira, mas você sabe que não existe apenas um tipo de cadeira. Existem milhões de tipos diferentes de cadeira. Agora, como é que você sabe que todos esses tipos diferentes, tudo é cadeira? Porque existe um certo padrão. E o reconhecimento desse padrão é a função do hemisfério direito. O entendimento depende dessa relação do todo e detalhe. E nós aprendemos também sempre em dois níveis. Num nível consciente e num nível não consciente.
né? É como esse iceberg, onde a ponta do iceberg é o consciente e o que está embaixo d'água é o não consciente. Segundo vários estudos, praticamente 99% do nosso aprendizado ou do nosso contato com o mundo exterior é não consciente. E apenas 1% é consciente. Vocês podem entender da seguinte forma, né? O consciente é aquilo que você percebe. E o não consciente é aquilo que você não percebe. É como se tivesse num quarto escuro com uma lanterna. O que você consegue ver? O que você tem consciência? É onde está o facho de luz. Se você muda a direção do facho, aquilo que você estava olhando antes some. Você não consegue mais ver. E você vai ver uma outra coisa. Outra coisa vem para a sua consciência. Então, nós temos um consciente que ele é mais detalhista, ele é mais linear, vamos dizer assim, é o mais racional. E temos um não consciente que trabalha as informações não de uma forma linear, mas praticamente tudo ao mesmo tempo. Onde você recebe um monte de informação, o cérebro processa, você pode não ter consciência, mas o cérebro está processando aquelas informações. Aliás, toda a nossa experiência de vida está nessa parte do não consciente, desde a nossa concepção até hoje. Então tem muita coisa. E aí a relação dele, né, dos dois, é por isso que eu gosto de usar sempre como uma metáfora o iceberg, é bem essa. A parte de baixo, que é o não consciente, dá sustentação para a parte de cima, que é o consciente. Então nós temos a forma, como eu falei, nós temos que mudar a forma de pensar. Colocar o foco no entendimento. Agora, como eu vou tornar essa leitura mais produtiva para que eu tenha mais entendimento? Eu tenho que usar a leitura de uma forma que eu estimule o meu cérebro da mesma forma como eu aprendo. Aí que vão entrar as outras estratégias desse método. Ter um objetivo. Ou seja, você tem um livro para ler, né? Você tem que pensar o que eu quero extrair desse livro. Porque o que é um objetivo? O objetivo é dar uma direção. Por exemplo, se você vai para a casa de um amigo, ou alguém te convida para uma festa, o que você quer saber? Você quer saber o endereço. E depois você pesquisa, ou olha num GPS, coisa assim, qual que é o caminho. Mas se você não tem endereço, não adianta nada. Você pode ficar andando pela cidade inteira e não chegar no lugar. O objetivo é dar essa direção. O nosso aprendizado necessita de uma direção. Como a gente recebe milhões de informações praticamente o dia inteiro, você tem que dar uma direção. O que é importante para mim? O que eu desejo? E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de como definir objetivos. Sempre que você for estudar, sempre que você for ler, ou sempre que você for usar a leitura de alguma forma, se pergunte o que você está buscando naquele material. Muitas vezes, quando você pega um livro, é porque você tem alguma dúvida que você quer sanar. Use essa dúvida como objetivo. Se não tem uma dúvida, olhe o material e faça perguntas. O que você tem interesse? E é muito importante, gente, seja específico. Uma coisa é você olhar para o material e falar, eu quero ler esse livro, que é um objetivo muito comum. Outra é você chegar, não, eu busco tal informação nesse livro. Eu preciso dessa informação para preparar uma aula, por exemplo. Eu estou buscando tal informação para que eu possa fazer um trabalho e tirar no mínimo 9 na faculdade. Isso é ser específico. Eu estou buscando uma informação X que vai me ajudar a entender a matéria, sei lá, de contabilidade
para eu poder ir bem na minha prova, no meu concurso que eu vou prestar. Isso é ser mais específico. Quanto mais específico, mais fácil é você lidar com a informação. Terceira estratégia. Então, nós temos mudança da maneira de pensar, por o foco no entendimento. Então, eu preciso saber o que eu quero. Não só saber o que eu quero, eu preciso estar num estado que me ajude nessa minha leitura que eu vou fazer. E o estado, quando a gente fala de leitura, é concentração. E eu gosto muito dessa imagem que estou mostrando aqui, que é essa imagem desse husky siberiano. A concentração é isso, é você ter o foco, é você olhar apenas aquilo que te interessa. O resto não te interessa. E eu sei que isso é algo muito difícil no mundo de hoje, pois são muitas distrações. A todo instante temos um celular, temos um Facebook, temos um telefone. Muitas coisas chamam a nossa atenção. E são coisas que geralmente são mais interessantes, pelo menos para aquele prazer imediato, do que ficar parado, sentado, lendo ou estudando. Então, e aqui, gente, não tem mágica. Não tem mágica, tá? É necessário. Se você tem falta de concentração, você tem que, dentro do possível, criar um ambiente onde você vai fazer a sua leitura que não se tenha distrações, ou se tenha o mínimo possível de distrações. Sim, tem que desligar o celular, tem que desligar o computador, a não ser que esteja fazendo alguma pesquisa, né? Tem que, se está usando o computador, então não olhe o Facebook, não olhe o Twitter. Né? Se for possível, desliga o telefone, avisa as pessoas da sua casa, olha, estou estudando, ou não posso ser incomodado. Lógico, dentro do possível. Como nós estamos num mundo hoje de muitos estímulos, você tem que começar a limitar os estímulos para que você consiga ter foco naquilo que você está fazendo. Né? E mais algumas dicas. Dicas para você ter mais concentração. Novamente, gente, não tem mágica. Existe algo aprendido, existe algo praticado, ou seja, a concentração é algo praticado. A concentração é um hábito que vocês têm que nutrir. Vocês têm que ter um momento para se distrair, para se divertir, e tem que ter um momento para trazer toda a sua atenção para aquilo que você está fazendo. E leitura, gente, ela exige atenção. Ela é uma atividade que lida com memória de curto prazo. Então, para você melhorar esse rendimento, você precisa, sim, de concentração. Até aqui tudo bem? E a concentração, ela está ligada diretamente ao seu objetivo. Por isso que eu falei antes, é necessário que o objetivo seja específico. Se você põe um objetivo muito amplo, você se perde naquilo que você está lendo. Tá, obrigado, Cláudia, Thaís, Vinícius. Deixa eu dar mais algumas dicas para vocês. Agora vamos falando especificamente da leitura. Sempre que for ler, e essa leitura ela tem uma importância para você, não estou falando leitura por prazer, por diversão. Estou falando aquela leitura que você quer extrair uma informação, ou porque você vai usar a leitura como uma ferramenta de estudo. Você tem que se colocar sempre numa postura que traga concentração. Que postura é essa? É ler sentado e com a coluna ereta. Não sentado largado, mas com a coluna ereta. Eu sei que muitos têm costume talvez de ler deitado. Não façam isso. Ler deitado é um convite para dormir. Uma outra coisa que você pode fazer. Ficou com a coluna ereta, sentado. Antes de ler,
fecha os olhos rapidamente. Aliás, faça isso junto comigo. Vamos experimentar juntos. Né? Feche os olhos. Inspire profundamente. Solte o ar. E traga a sua atenção para a sua respiração. Percebendo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Isso, inspirando e mantendo a atenção na sua respiração. Isso. Vocês podem abrir os olhos. E diga uma coisa. Quando você trouxe a atenção para a sua respiração, como é que estavam os seus pensamentos? No momento que você ficou algum tempo apenas focando no ritmo da sua respiração, isso foi alguns segundos, como é que ficaram os seus pensamentos? Havia aquele monte de pensamentos na cabeça ou diminuiu esse ritmo? Focado na respiração. Se você ficou focado na respiração, sim, eu entendo que diminuiu os pensamentos, como a Sandra colocou, que reduziu os pensamentos. Então, existe uma distração externa, que são as, como falei, telefone, Facebook, essas coisas, que ele colocou sem nenhum pensamento, ótimo. Então, existe algo externo e existe algo interno. Existe uma distração interna. E essa distração interna são os nossos pensamentos. Então, você vai ler, você precisa começar reduzindo um pouco esses pensamentos. Não é que vai parar, mas tem que dar uma esvaziada, tem que dar uma diminuída. E isso é uma técnica muito simples, apenas focando na respiração. E no momento que você fez isso, está com os olhos fechados, coluna ereta, atenção na respiração, abrir os olhos, se fale o que você quer. Novamente entra o objetivo aqui. Aí eu vou ler esse material para conseguir tal coisa. Eu busco tal informação desse livro. E não façam isso apenas no início dessa leitura. Mas se durante essa leitura você se distraiu, repita esse procedimento. Ele demora 30 segundos. E você vai ter muitos mais resultados daquilo que você vai estar lendo. Então, isso vocês já viram. O foco, é uma mudança de foco, uma forma nova de pensar, ter objetivos e a concentração. Vamos agora para a quarta estratégia, que é a estratégia, vamos dizer assim, a mais diferente aqui, que é usar o não consciente de forma consciente. Olha só que interessante, nós temos aquela capacidade de praticamente de 99%, ou seja, 99% da nossa capacidade de processar informação é uma atividade não consciente. Só que nós estamos sempre esperando os resultados no nível consciente, ou seja, dentro daquele 1%. A proposta aqui é que você inclua esse não consciente também nessa atividade de leitura. Ou seja, aproveitar isso. Você tem esse recurso. Ele está à sua disposição, só não está usando. Ou melhor dizendo, você não tem consciência que você está usando ele. Por isso que eu falo, usar o não consciente de forma consciente. Começar a prestar atenção que ele está aí te ajudando. Como eu estava falando, esse não consciente é o que dá sustentação ao consciente. Deixa eu dar um exemplo desse não consciente funcionando. Você já passou por uma situação, pelo menos eu já passei por ela, assim, por exemplo, prova. De ir fazer uma prova, de olhar uma questão, e de repente, mal li a questão, eu simplesmente já sabia qual era a resposta. Já tinha falado, sei lá, é A, marcava lá. Aí depois que terminar de responder tudo, voltava fazendo uma revisão, aí voltei para aquela questão que eu respondi muito rapidamente. Aí fiquei lá pensando, falando, deixa eu olhar melhor, respondi muito rápido, não sei o quê.
Aí fiquei pensando, gastei uns 15, 20 minutos pensando e resolvi mudar a resposta que eu tinha colocado em pouquíssimos segundos. E de repente, ao mudar a resposta, eu errei. Porque aquela primeira que apareceu em 1 segundo, 2 segundos, estava certa. Já passaram por uma situação assim? Passaram por uma situação onde você simplesmente sabia algo, mas você não acreditou? A Cláudia falou que já passou, a Ângela também já passou por isso, o Vinícius. Tá, gente? Isso, gente, não é um anjo que estava falando no teu ouvido. Não foi uma coincidência. Era o seu não consciente te ajudando. E o Vinícius está colocando várias vezes. Era o seu não consciente se comunicando com você. Só que você não dava bola para ele. Você não dava valor para ele. Todos estão falando que já passaram por isso. Então aqui você tem que começar a olhar para esse não consciente. Mas primeiro você tem que entender que o não consciente ele funciona de um jeito que é totalmente diferente do consciente. O consciente é algo, vamos dizer assim, mais concreto. O não consciente é subjetivo, totalmente subjetivo. Por isso que é não consciente, ou inconsciente. Pessoalmente não gosto muito desse termo. Então você tem que começar a treinar esse olhar. Vocês todos já colocaram aqui que já tiveram passaram por situações onde o não consciente estava trazendo a informação que você estava precisando, só que por várias razões você não acreditou. Talvez porque achava que era um chute. Então é necessário se olhar e se conhecer mais. Começar a perceber se esse sinal, quando esse sinal é um chute, quando esse sinal é uma intuição. Porque esse lembrar eu chamo de intuição. Esse lembrar do não consciente eu chamo de intuição. Então começar a se conhecer mais, começar a prestar atenção nas suas sensações, nas suas emoções, como os seus pensamentos se formam, como os seus pensamentos eles acabam influenciando as suas emoções ou as suas sensações. É necessário se dar um tempo. Se for possível, se dê uns 15 minutos por dia. A gente tá num mundo, né, que a gente é jogado muito para fora. A gente não para se conhecer. E o não consciente ele precisa ser conhecido. Aliás, ele precisa ser olhado. Porque quando ele é olhado, você percebe quando ele está te trazendo aquilo que você precisa. Por isso que fazer relaxamento ajuda, fazer meditação ajuda. Por que ajuda? Porque você reduz as ondas cerebrais. Né? Você sai do nível de beta, que é esse nível mais do acordado, e vai para aquele nível de onda que a gente chama de alfa. Alfa e teta. O alfa, existem vários estudos que mostram que o alfa é a porta para o não consciente. Como você não está dormindo, você está num nível mais relaxado, mas você não está dormindo. Então, como se ele abrisse a porta para o seu não consciente. Então, aprendam a parar um pouco. Novamente, gente, é necessário um certo treino, sem dúvida. Né? Não existe mágica, existe ação. E uma ação muito simples, que é parar e se olhar. Agora, como é que se usa esse não consciente? Esse aqui é para ajudar você a perceber que ele está atuando. Agora, como usar isso numa leitura? Aí que entra uma técnica, que eu chamo de leitura não consciente ou leitura intuitiva. Muitos conhecem como fotoleitura também, mas eu gosto mais de chamar de leitura intuitiva. Que você já sabe o que você quer do livro, você já tem um objetivo. Você já entrou num estado melhor. Aí o que você faz? Você pega o livro e folheia esse livro na sua frente. Sem ler, né? Como estou colocando aqui, uma folha por segundo.
E apenas nem se importe com as palavras, né? Fique prestando atenção no seu corpo, perceba como é que ele reage. No início eu sei que é meio estranho, mas como é uma atividade muito rápida, né, então não vai te incomodar muito. Então apenas folheie e deixa o seu corpo e presta atenção no seu corpo. O que você está fazendo aqui? Você está estimulando. Perceba, você não está lendo. Né? Isso aqui é muito importante. Não é uma leitura, apesar do nome. É um estímulo. Porque o seu cérebro está captando o que está escrito aí. Como você quer o entendimento, e o entendimento depende do não consciente e do consciente, você está escolhendo, ó, esse livro que me interessa, eu quero estimular o meu cérebro com ele. Então eu vou folhear ele na minha frente. Certo que quando chegar no final eu não sei o que está escrito. Só que você já gerou um estímulo. Agora, como já tem um estímulo, como o seu cérebro já foi estimulado, você pode passar para o próximo passo, para a próxima estratégia. Aí vai começar a entrar a leitura. Aqui é começar a aliar o não consciente com o consciente. Eu estimulei meu não consciente. Talvez algumas conexões neurais foram criadas, não sei, porque eu não sei o que aconteceu. Aí eu volto para o material escrito, para o livro, e vou ter o todo do livro. Né? Porque o nosso aprendizado ele depende de todo e de detalhe. Qual a função desse todo? Qual a função dessa visão geral? Você perceber o que está sendo oferecido. Você começar a criar uma referência, uma base para o seu aprendizado. Você sabe muito bem que muitas vezes quando vocês pegam um livro e começam a ler logo na primeira página, aí vai para a segunda, vai para a terceira, para a quarta, começa a ler um monte de coisa, vai chegar num ponto que você se sente perdido. Lógico, tudo depende da situação, tudo depende do contexto. Mas é muito comum você ter que parar e ter que voltar. E por que tem esse voltar? Porque muito, como eu estava falando, a leitura envolve memória de curto prazo. Então o comum é você ler e esquecer. Como é que você pode começar a tornar essa informação memória de longo prazo? Além de tudo que eu falei, que é o objetivo, que é o estado, que tudo isso ajuda. Que é usar o não consciente, é você começar a dar uma referência. Você perceber, puxa, isso aqui eu estou lendo, mas eu sei que ele está conectado com algo mais na frente. Aí eu sei que isso aqui que eu estou lendo, ele está conectado com aquilo que eu estou querendo. Aí eu sei que isso aqui está ligado a algo que é maior. Essa é a necessidade de se ter uma visão geral. É você dar uma referência para a informação que você está recebendo. E como se faz isso? Pensando no livro, é aquilo que vocês fazem, de uma certa forma, quando vocês vão para uma livraria comprar um livro. Não um livro que você já sabe o título. Estou falando daquela situação que é quando você tem um assunto em mente. Não sabe bem qual o livro, mas você só tem um assunto. E você chega, vamos dizer assim, que aquilo é assunto do seu interesse, e você chega naquela estante e percebe que tem 10 livros, tem 15 livros. Ou títulos diferentes. Você sabe muito bem que você não vai comprar tudo que está lá. Mas você vai escolher. O que você faz para escolher? Que é bem isso a visão geral. Você lê certas partes do livro para ver se lá tem o que você quer ou não tem. Quer ler tipo início e final, capa contra capa, né, as orelhas, né, o índice, talvez um primeiro parágrafo, desculpa, primeiro capítulo, talvez a introdução. Você dá uma folheada, você começa a perceber um pouco da organização desse livro. Tudo isso é referência. Você não vai se aprofundar. Você primeiro cria a referência. E só depois que teve essa referência, aí sim você vai atrás do que você quer. Aí que entra o chamado detalhamento. Então vocês já viram, né? Um objetivo,
aliás, uma mudança na forma de pensar. Eu vou focar no entendimento. Para ter entendimento, eu preciso saber que eu quero o objetivo. Eu preciso estar no estado melhor. Eu preciso usar, né, o meu não consciente, ou ter mais consciência dele. Eu preciso primeiro ter uma referência, que é a visão geral. Aí sim eu vou atrás do que eu quero. Lembrando, o que você quer? Você quer entendimento. Entendimento presume-se memória de longo prazo. Então você vai com esses passos, você vai tendo a retenção e o entendimento que você busca. Aí você vai atrás do que você quer. Aí vem uma leitura que é seletiva. É como peneirar mesmo. Você tem um livro de 500 páginas. Você tem um objetivo. Você acha que na grande maioria das vezes aquilo que você quer está no livro inteiro ou está em algumas partes do livro? Lembra das suas situações de leitura. Quando você sabia o que você queria, né? Vamos pôr aqui. Quando você sabia o que você queria, aquilo que você queria estava no livro inteiro ou estava apenas em algumas partes do livro? Como é que foi para vocês? Quando vocês já sabiam o que vocês estavam querendo dentro de um livro, o livro tinha tudo, ou todas as partes eram importantes? Vocês podem responder aqui para mim, por favor? Thaís, obrigado em algumas partes, com certeza. Né? E para os outros, né? Como é que foi? Ou vocês não têm o costume de ler? Né? Isso é uma outra coisa, né? Infelizmente a gente foi criado uma aura meio que ler é algo chato. Não é que ele é chato, as pessoas não sabem como usar essa ferramenta. Né? O Carl está colocando algo muito interessante aqui, há partes que não me despertam interesse. Geralmente não desperta interesse porque não está ligado ao objetivo. Aliás, esse é um sinal, isso que eu estou lendo eu não preciso. O detalhamento é isso, é você pôr esse foco. Agora sei. Eu sei o que eu quero, eu sei o que o livro me oferece, agora eu vou atrás do que realmente é do meu interesse. Eu vou ficar focado apenas no meu objetivo. E nesse momento que você é focado no seu objetivo, a sequência do livro, a ordem do livro não importa. Isso aqui é uma dica muito, muito interessante. A ordem do livro não importa. Você pode ser mais interessante você começar no capítulo no 12º, depois você lê o 12º, você vai para o 3º, depois você vai para o último, depois você vai para o 5º. Você cria a sequência que você quer dentro do livro, em função do que você deseja, óbvio. Tem que ter o objetivo. Então você começa a dar vida ao livro. Você começa a dar vida à sua leitura. Aí ela vai começar a ficar muito, mas muito interessante, muito gostosa de estar fazendo. Aí que mais e mais vai haver a retenção e criação de memória de longo prazo. Agora, se essa leitura que você está fazendo, ela é algo importante, quando eu falo importante, ou está ligado a estudo, ou porque você precisa de informações talvez para fazer um trabalho, ou para desenvolver uma competência nova. De repente você está lendo um livro sobre liderança e você está querendo aplicar essas coisas depois com seus subordinados. Então, sempre que a informação que você busca ela tem uma certa importância, aí é necessário entrar com a 7ª estratégia, que é anotar as informações. Então, aquele que você está detalhando, você tem que anotar. E por que anotar? Para criar memória de longo prazo. Como eu falei antes, o aprendizado são estímulos para o seu cérebro. Canais diferentes. Você sai do ler e vai para o escrever. Você está usando um outro canal. E aqui existem muitas formas de anotação. A forma que eu recomendo, uma técnica que talvez muitos de vocês já conheçam, que é o mapa mental. Que é uma técnica assim, maravilhosa para realmente reforçar mais o seu aprendizado,
para assentar e enraizar o seu aprendizado. Aqui a gente não tem muito tempo para estar falando sobre o mapa, mas aqui está um exemplo do que é um mapa mental. Ele usa muitas cores, muitos desenhos e poucas palavras. Né? A ideia é usar poucas palavras e organizar de uma forma que até parece um neurônio, que cria um estímulo mais forte no seu cérebro. Gente, essas 7 estratégias, elas começam, né, que é a primeira, na verdade, com essa nova ideia. Ler não é importante. O entender que é importante. O seu foco tem que ser no seu entendimento. A leitura é só um meio. E como você deve usar a leitura? Da mesma forma como você aprende. Você tem que entender que leitura é uma forma de estimular o seu cérebro. Então, use a leitura ou leia de uma forma que crie um estímulo mais forte no seu cérebro. Esta é a proposta, né, dessas 7 estratégias para que você tenha mais rendimento nas suas chamadas leituras, ou no uso que você for dar para a leitura. Lógico, vai ter situações que talvez vai fazer algo mais próximo daquilo que você sempre fazia. Talvez quando é uma leitura por prazer, uma leitura meio sem compromisso, né, por distração, onde você não está preocupado em retenção, você não está tão preocupado com o entendimento. Mas quando entrar o entendimento, essa preocupação, você tem que mudar a forma. Você tem que ter flexibilidade. Você tem que ter a flexibilidade de usar todas essas estratégias que foram faladas aqui. Bem, né, esse meio, né, esse método, ele traz muitas vantagens. Pois ele é totalmente flexível, porque você pode mudar a forma de usar a leitura conforme a necessidade. Ele é totalmente focado. Aliás, por que a gente lê? É porque a gente quer alguma coisa. Então você fica focado exatamente naquilo que você deseja. Ele é natural. Ele é natural porque a ideia é usar a mesma forma como nós aprendemos. E assim isso lhe gera mais aprendizado, por ser natural. E o que é interessante é que é um método que ele não vai negar a leitura. Ele não nega a leitura dinâmica, para quem souber a leitura dinâmica. Ele, na verdade, como a ideia é usar mais os seus recursos, você continua lendo da forma que você não vai perder essa forma que você aprendeu de leitura. E se você sabe a leitura dinâmica, você pode incluir no próprio método. E serve para qualquer tipo de material escrito. Desde e-mails, livros, né, e artigos eletrônicos, sites. Lógico, depende da situação, você vai usar umas estratégias, não vai usar todas. A Kelly está me perguntando. Apenas algumas partes de uma leitura, quantos por cento o não consciente absorve? O não consciente, Kelly, primeiro, você faz no material todo. Você não vai fazer em partes do livro. O quanto ele absorve, eu não ponho assim como absorver, porque essa absorção, quando você fala absorção, eu ponho como entendimento, como aprendizado, ou memória. A absorção, ela depende de várias coisas. Aliás, ela depende de todos esses fatores que eu passei aqui para vocês. Todas as estratégias, eles têm como base o aprendizado. Então a absorção vai depender do objetivo, do seu estado, do uso do não consciente, né, da visão geral e foco nos detalhes. O não consciente, ele recebe tudo. Ele recebe tudo do meio. Se ele vai gerar aprendizado ou não, o que vai influenciar mais é o objetivo. É óbvio que você não pode parar aí. Porque se você faz, vamos dizer assim, um estímulo não consciente e depois não mexe mais com a informação, com certeza aquilo vai se perder. Porque o aprendizado é algo muito dinâmico, ele não é fixo. Então, nesse nível que se chama não consciente,
não dá realmente para mensurar, mas ele ajuda no entendimento consciente. Porque, como eu falei antes, os dois estão ligados. Né? O consciente depende do não consciente. Você só vai perceber realmente, poder quantificar, quando você começar a lidar com a informação no nível consciente. Aí, no caso, o parâmetro vai ser o objetivo. Ou seja, o quanto você está satisfeito com a informação. O quanto você está insatisfeito com aquele entendimento. Tá? Bem, com isso que eu falei para vocês, gente, nessa hora que praticamente nós já estamos juntos, vocês têm informação suficiente para aplicar isso na sua vida. E aqui, né, vocês vão estar agora chegando num, vamos dizer assim, você tem duas opções. Vocês têm uma opção de fazer isso sozinho, né, ou seja, o caminho autodidata, que é muito bom, que é onde você aprende sozinho, você aprende sem ajuda. Eu já fiz muitas coisas dessa forma, de uma forma autodidata, mas também eu sei, e vocês também sabem, que tem momentos que a gente precisa também de ajuda. Eu lembro de uma situação que eu passei, há muitos anos atrás, quando estava na casa de uns amigos, e a gente resolveu cozinhar, e eu fiquei de fazer o molho, e eu fiz um molho lá da minha cabeça, e é óbvio que não deu certo aquilo. E nós tínhamos que dar um jeito. Aí não teve, né? Não é que eu cozinhava, né? Fui me meter lá, já vi minha mãe cozinhando, então tá, fui me meter lá. Lógico, depois daquilo que não deu certo, o que aconteceu? Fui ligar para quem sabia, que no caso era minha mãe, para ela me orientar. Olha, o que eu faço aqui para a gente não jogar isso aqui fora? Tá? Aí conseguimos fazer uma comida boa. O molho foi melhorado, né? Ou seja, fui pedir ajuda. Então, como eu estava falando, existem dois caminhos agora. Ou esse caminho do autodidata, que é muito bom, ou um caminho onde você pode aprender tudo isso que foi falado com uma ajuda. Onde, nesse caminho, eu vou passar aquilo que eu sei sobre o uso desse método. Já são mais de 18 anos usando. Não só usando, como ensinando. E quando se ensina, se aprende muito. Ou seja, a minha ideia aqui é ensinar o caminho das pedras. Ensinar o que fazer para não errar. Para você não perder tempo. Porque no caminho do autodidata, que é muito bom, mas é muito tentativa e erro. Aqui não. Aqui eu mostro o caminho direto. Para você não perder tempo. É um trabalho, né, um curso extremamente prático, onde vão ser mostradas, ensinadas todas as estratégias que eu falei aqui e vão ser treinadas. E não só isso, né, eu sempre dou suporte para todos os meus alunos. Ou seja, eu tiro dúvidas dos meus alunos. Eu faço isso por e-mail. E também faço uma sessão de coaching. O que é um coaching? É você poder orientar, poder ajudar alguém a desenvolver uma nova habilidade. E eu faço isso com um grupo todo. Né? A gente conversa depois de uns 10 dias, talvez 2 semanas do curso, do uso das técnicas, eu vou tirando dúvidas em conjunto. E quem fizer o curso, ele também vai poder entrar num grupo exclusivo dos meus alunos, que na verdade é uma atividade nova isso, onde ele está começando isso na segunda-feira, né? Um grupo de apoio, um grupo de estudo, um grupo onde as pessoas vão poder compartilhar suas experiências com o método. Hoje esse curso ele só é feito de forma presencial. Eu ainda não tenho na forma online, ainda não, mas vou ter. Tá? A gente está estudando isso, como transformar esse método à distância. Mas hoje ele é uma forma presencial. Vou ter uma turma agora na semana que vem, aqui em São Paulo, nos dias 31 de maio e 1º de junho.
É um curso que é das 9 às 19 horas, sim, é um curso intenso, é muita prática, ele é intenso porque o primeiro item que eu falei aqui, que é uma mudança de foco, aliás, é uma grande mudança de paradigma. Esse método está baseado num novo paradigma. Então, essa intensidade do curso é necessária para ajudar nessa mudança de paradigma. O valor desse curso é R$1.000, né? Com pagamento à vista tem um pequeno desconto, mas eu posso estar parcelando em 2, 3, 4 vezes, ou se necessário, posso até parcelar em mais vezes, basta a pessoa, né, fazer uma proposta. Nós estamos abertos a estar estudando qualquer proposta. Também, se for 2, 3 inscrições, nós damos desconto. Tá? Então a gente tenta facilitar ao máximo para as pessoas, para poder ter acesso a esse tipo de estratégias para poder lidar com mais informação em menos tempo. E para antes de a gente estar entrando na nossa sessão de perguntas e respostas, eu gosto muito de fechar com essa frase do Albert Einstein, onde ele fala que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Esse método chamado leitura 2.0, que alguns conhecem também como fotoleitura, ele é uma nova forma, é uma forma deste milênio, desse novo século, de como lidar com as informações. Num mundo onde há excesso de informação, é necessário que você tenha mais foco. E o foco vai vir se você começar a olhar a informação como um recurso para satisfazer necessidades. E você só vai perceber se uma necessidade está sendo satisfeita se você estiver entendendo. Então, no momento que você mudar o foco, o excesso de informação não vai ser mais um problema. Ele vai se tornar uma bênção. Pois, se quiserem mais informações, aqui estão meus contatos. E agora eu vou estar abrindo para perguntas, dúvidas, o que eu posso estar ajudando vocês, né, como posso deixar algo mais claro daquilo tudo que vocês viram aqui, né? Lembrando que foi tudo gravado e amanhã à tarde provavelmente vocês vão estar recebendo um link para estar assistindo de novo, se for o caso. Lucas, após realizar todas as etapas, como faço para memorizar o que for anotado? Perceba o seguinte, Lucas, aqui vamos separar duas coisas, né? A memorização e a memória. Para mim, primeiro, são duas coisas diferentes. O memorizar, que para mim induz a memorização, é você decorar uma informação. Você pode ter a memória de uma informação e não entendê-la. Que, aliás, é o que a gente faz na escola. O que a gente sempre fez na faculdade, não entendia o que era dado, decorava para poder lembrar na prova, tirar a nota e esquecer no momento que sair da prova. O método, ele não está focado na memorização. Ele pode ser um recurso, mas o foco não é a memorização. O foco é o entendimento. No momento que você entende uma informação, você está criando memória de longo prazo. Então, como você está me colocando, como faço para memorizar o que foi anotado? Para mim, quando você está entendendo, no momento que você anota algo que você está reforçando, você já está com a memória. A memória já foi criada. Então você não precisa se preocupar em decorar. Você já sabe. Quando você sabe algo, é mais fácil lembrar. Né? Isso faz parte dessa mudança de paradigma. Eu acho que um dos problemas hoje, em relação ao aprendizado, é ter a ideia que aprender é memorizar ou decorar. Não, decorar é um recurso, mas não é o aprendizado. Mas quando você aprende, a memória foi estabelecida. Então, você não tem como, você nem precisa se preocupar com isso. Você aplicando as etapas, naturalmente você vai estar criando essa memória, sem precisar querer decorar a informação.
só acrescentando, tá? Você pode querer decorar uma ou outra informação só para dar uma base ou uma segurança, mas não precisa se preocupar em decorar tudo porque você está entendendo. Tá? Espero que eu tenha te ajudado, Lucas. Mais alguma pergunta, gente? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa? De nada, Lucas. De nada. Bem, mais alguma pergunta? Bem, se não há mais pergunta, então eu vou estar encerrando aqui essa nossa conversa. Ah, sim, tem uma aqui. Thaís, tem alguma dica ou o mesmo processo se aplica para uma prova? Por exemplo, será me dado uma pequena passagem e depois terei que responder perguntas sobre ela em pouco tempo. Bem, primeiro, o método se aplica sim para você estudar para uma prova. Aliás, uma excelente ferramenta de estudo. Aí eu vou entrar na dica nisso que você está me dando. Você vai fazer uma prova que envolve texto, onde você tem que ler um texto e depois responder a pergunta. A dica é o seguinte, gente. Leia a pergunta primeiro. Saiba primeiro o que eles estão pedindo e depois leia o texto. O que vai acontecer? Se você já sabe o que ele está pedindo, quando você começa a ler o texto, no momento que você acha a resposta, parou, responde e pula para a próxima. Quando você lê a pergunta primeiro, nesse contexto que você me passou, Thaís, você estabeleceu um objetivo. Você lembra? O objetivo não são perguntas? Ou são dúvidas? No momento que você lê, o que a prova está querendo? Quer saber tal coisa. Tá, agora você lê o texto, já achei o que eu quero. Pronto, respondeu, você ganhou tempo. Então, essa é a dica. Né? Quando toda vez tiver texto e você depois tem perguntas sobre o texto, leia a primeira pergunta. E depois, ao ler o texto, você vai achar a resposta mais da Cláudia. As estratégias conhecidas hoje serão muito importantes para mim. Obrigado. De nada, Cláudia. Que bom que você tenha gostado. Tá? Pessoal, faça bom uso daquilo que foi falado. Tá? Se vocês quiserem realmente se aprofundar e realmente aprender e com orientação, né, depois entre em contato comigo, venham fazer o curso comigo no próximo final de semana. Se vocês forem de São Paulo. Né, mas o curso às vezes eu dou em outras cidades, Brasília, Rio de Janeiro. Tendo outras datas, vocês vão estar sabendo também. Tá? Muito obrigado. Tá? Tenham uma excelente noite. Tá? Espero vê-los em algum outro momento.